TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Estamos voltando agora do Carnaval, né? Para muitos o ano inicia agora. A gente pensa que isso é brincadeira, mas isso não é brincadeira. O Congresso Nacional até agora não pautou nada de importante, para dizer que não pautou. Houve a aprovação pelo Senado, apenas pelo Senado, da possibilidade de haver uma solução para o problema dos celulares nos presídios. Mas essa matéria ainda vai para a Câmara, aí só Deus sabe quando passa. Igual o Código Penal brasileiro, que já foi aprovado pelo Senado, foi para a Câmara, até agora também não foi pautado, está na mão do deputado Danilo Forte. Sobre esses e outros assuntos, a início do ano legislativo, praticamente agora, nós vamos conversar com o meu companheiro aqui, meu consultor político, o Luiz Cláudio Barbosa, me acompanha aqui há muito tempo. Nós, a partir da próxima semana, nós iniciaremos um período de entrevistas. Estamos aproveitando o máximo o Luiz Cláudio aqui para a gente discutir os problemas do país como um todo. Luiz, antes de mais nada, cara, o massacre que fez com que a gente pensasse muito na vida, na banalidade da vida mesmo do cidadão, como ela hoje é tratada de forma banal, aconteceu também agora nos Estados Unidos. E eu até postei um negócio no meu blog, que eu queria a sua opinião. Aquele massacre nos Estados Unidos e esse massacre aqui que aconteceu no bairro de Cajazeiras, aqui em Fortaleza, mostra claramente que a banalização do mal, mas vida. Mas não é nem isso não, é que o aparato, isso também, isso é uma coisa mais triste essa, você falou, banalização, mas mostra também que o aparato de segurança pública, ele não é capaz de evitar... Ele não é 100%. Não, ele não é capaz de evitar. Não, ele não é 100%, mesmo ele é falível. Porque, não, mesmo porque a segurança, a polícia, ela não é onipresente. Sem dúvida. Ela não pode estar em todo lugar ao mesmo instante em que um louco pega uma arma e sai atirando, matando pessoas. O que a gente pode responsabilizar, eu digo isso no blog, o que a gente pode responsabilizar, no caso dos Estados Unidos, a gente pode responsabilizar a irresponsabilidade de uma legislação feita que dá acesso a todo mundo à arma, inclusive a um fuzil R-15, como é o que aquele louco usou, né? E no Brasil, responsabilizar o governo federal... Não é um caso isolado, né? No Brasil, responsabilizar o governo federal que o cidadão brasileiro está desarmado, o cidadão, a lei foi muito importante, desarmou, mas desarmou o cidadão e manteve armado de forma ilegal, e essas armas entram de forma ilegal no Brasil. O país foi incapaz de evitar que essas armas entrassem num país e armassem a bandidagem como toda, que agora tem todo tipo de arma, né? Então a tragédia de lá mesmo a nossa, porque, Luiz, foi o desequilíbrio emocional de um jovem e levou àquela tragédia. E aqui são jovens... Que isso já é uma onda nos Estados Unidos. Que aqui também são jovens desequilibrados emocionalmente, desde criança, né? Sem nenhuma referência. Sem referência nenhuma, sem nenhuma... Você tocou no ponto, sem nenhuma referência que pudesse dar a esse jovem... Abandonado pela família e pelo Estado. Qualquer respeito à vida, qualquer respeito à cidadania. Abandonado pela família e pelo Estado. Isso aconteceu agora. Aqui. Carlos Frederico, você pega os policiais militares, especificamente. Se você vê as ocorrências que eles fazem diariamente, briga de casal, briga de vizinho, problema de batida, que eles chegam às vezes na frente, porque quem bateu em quem já está quase se pegando. Falsas chamadas. Se a nossa polícia fosse totalmente direcionada ao combate ao crime, nosso efetivo era bastante. O problema é que nós temos uma enxurrada de problemas que os policiais são obrigados a resolver. Mas, Luiz, eles são muito fracos nisso, viu, cara? Às vezes eles têm que resolver problemas de pessoas que estão tendo parto.
É uma loucura. Já no caso dos Estados Unidos é interessante. Você anda em determinadas cidades americanas, literalmente você não tem medo de ser assaltado, você não tem medo de invadir sua casa, mas você pega um cara que literalmente está sentado na poltrona dele, vai no armário, tira uma arma e resolve sair na rua para matar os outros. Você está falando, é importante, ironicamente, as pessoas estavam lá, nessa escola, existiam vários brasileiros, dezenas de brasileiros, não é só um nome nessa escola. E a maioria deles, inclusive o cearense aqui, ex-presidente de Fortaleza, e a filha estava lá e o filho. E, inclusive, Luiz, muitos deles levam os filhos para lá na esperança de se afastar da violência daqui. E colocam os filhos numa situação que talvez ele não passaria aqui no colégio particular nosso aqui do estado do Ceará. Mas, Luiz, vamos falar nessa questão dos policiais resolvendo querelas. Eu vou até fazer um desabafo aqui. É importante eu fazer desabafo. O que aconteceu nesse final de semana, um filho meu. Um filho meu, casado, pai da minha única neta, né, veio outra aí no caminho, mas a minha netinha, a Helena, eu casei muito cedo, né, casei com 20 anos, tenho a neta de 2 anos. E a minha netinha, meu filho, a esposa dele, estava viajando para a terra da esposa dele, mas só que ele teve um problema aqui, que foi roubado e levaram a sua carteira de motorista. Né? Então, ele esteve, como na carteira dele só estava a carteira de motorista, ele tinha os outros documentos, mas não tinha carteira de motorista. Ele foi na polícia, fez um BO, e da polícia foi no Detran. No Detran, a carteira só chega com 10 dias, né, em casa, pelos Correios, e orientaram a ele que levasse o papel de pedido da nova carteira, mas fizesse a viagem, porque ocorre demais. No Brasil, só que ocorre assalto e roubo e perda de documentos. Deixa eu só interromper. BO virou documento. Não, peraí. Não, BO virou documento de identidade. Porque BO já é um documento. De tanto roubo, tanta perda que assalto, né? Que assalto. De posse do BO e do pedido da nova carteira, ele fez a viagem. Só que no caminho, para ser mais resumido, a Polícia Rodoviária, o senhor Souza, né, que é um membro da Polícia Rodoviária, deve ser inspetor lá, toma conta daquela região do Canindé, ele abordou meu filho e ele estava parando os carros com excesso de velocidade. Ele foi parado, ele achou que a luz do carro, ela clara. Ele parou o carro por isso. Não mas ele achava que era Xenon, mas não era Xenon. Aí o meu filho explicou que aquele carro ele comprou já com aquela luz e era de fábrica e tal. Sei que a conversa não foi essa. Ele deu o documento perfeito, olhou tudo perfeito, mas tinha o fato de ele estar sem a carteira. Imediatamente ele mandou ele descer do carro e disse que o carro ia ser rebocado. E ele deixou uma criança de 2 anos na estrada por não portar a carteira de motorista. Mesmo portando o BO e o pedido, todos os documentos. E nem um instante ele fez um bafômetro, que deveria ter feito, não fez. E nem um instante ele fez uma revista no carro, o carro estava carregado de ração. Ele podia, se fosse 500 quilos de cocaína, era 500 quilos de ração. Tinha passado sem nenhum problema. Quer dizer, em nenhum instante ele fez a busca de arma. Se o rapaz tivesse armado, também tinha passado. Ele olhou a arma. A única coisa que ele queria era prejudicar um cidadão, um pai de família, que ia com a criança, viajando, que já tinha sido vítima de um roubo, e ele queria ainda prejudicar. E eu pergunto, essa é a função da Polícia Rodoviária Federal? É para isso mesmo que eles são pagos, Luiz? É para pegar um cidadão que não tem antecedente criminal, que trabalha, que cuida da família, que tem a vida dentro dos parâmetros legais, e ele faz isso e expõe uma criança de 2 anos numa estrada de 4 horas da tarde até 10 horas da noite, porque esse carro foi rebocado para um depósito. Lá no depósito teve que pagar R$250, R$240 do reboque. A criança foi carregada no carro
da PRF sem cadeirinha. Lá no carro do pai e da mãe, ela tinha a cadeirinha dela, como manda a lei. Mas ela foi carregada no carro sem cadeirinha, com os policiais andando a 120. Não deveria, né? Devia andar a 80, né? Como a gente anda, né? Andando a 120 no carro. Carlos. O senhor Souza humilhou, pisou, tripudiou em cima do rapaz, do meu filho, e todo o tempo com a mão na arma, né? Uma ameaça velada ao cidadão. Esse estado policialesco, Luiz, é que a gente tem medo de ser implantado no Brasil, né? Estou colocando aqui um exemplo claro que atingiu a mim, e eu cheguei lá 10 horas para tirar, e o pior de tudo, a pessoa da empresa terceirizada, né? Que recebeu o carro, não queria liberar o carro não, queria liberar só segunda-feira, depois que passasse os 2 dias, porque depois de 6 horas não podia mais liberar, e liberou, porque era o jeito lá. Os 2 rapazes da Polícia Rodoviária Federal, e não é seu Souza, tomaram a providência para liberar o carro, porque já não tinha sentido. Porque essa infração é uma infração leve, 3 pontos na carteira, e ela foi colocada num tempo que ninguém tinha acesso para saber se o cara era habilitado ou não. Nós estamos falando de uma pessoa habilitada. Hoje, já existe em São Paulo a possibilidade de você ter uma fotografia da sua foto no celular, para casos como esse. Que a pessoa for assaltada, levar a carteira, e que ele tiver o celular, a pessoa possa mostrar. Mas isso, nada disso leva em consideração. Inclusive, ele poderia ter colocado a multa, mas teria tido o bom senso de entender que ele não deveria fazer aquilo com aquela criança, né? Com os adultos, nem que eu digo nada, mas com a criança de 2 anos. No Brasil, Luiz, é isso mesmo, o Estado não tem direito a nada, as pessoas são mortas, assassinadas, e quando a polícia é para agir, age contra o cidadão. Nós somos refém da burocracia. Tanto da burocracia pública, como da burocracia privada. Mesmo você pagando um colégio caro ao seu filho, mesmo você pagando um plano de saúde caro à sua família, também é refém de uma burocracia. Mas a burocracia estatal, pública, ela é mais cruel. São casos simples aí de excesso de autoridade. Você não precisava ele deixar, o carro ia multado, se ele quisesse multar. Agora eu fico impressionado em não olhar nada, não olhar a carga do carro, não olhar se a pessoa está embriagada ou não olhar se a pessoa está armada ou não, nada. O único interesse dele era mostrar a prepotência, a arrogância, a truculência de um cidadão despreparado que por portar uma arma acha que é dono do mundo, né? E esse estado policial, esse que eu não quero pro meu país, cara. Quer dizer, é por isso que eu digo aqui, o seu filho sofreu 2 agressões. Não, ele sofreu uma agressão antes de viajar. E sofreu outra... De ir e vir. Talvez por falta da polícia, né? Não, ele sofreu uma agressão de ir e vir, de não poder ir e vir na sua própria cidade. Isso. E quando ele usou esse mesmo ir e vir no seu estado, não foi um bandido, não foi uma quadrilha que o paralisou, não. Eu vou perguntar, eu vou perguntar aos vereadores, não deputados estaduais, não, nossos deputados federais. Num estado que a gente não sabe nem dizer quantas pessoas são assaltadas por dia, a cada momento, se as pessoas tiveram um BO como documento e um pedido de uma carteira, não deve valer não para ela voltar para casa ou para ela fazer uma viagem? Porque se o Detran tivesse dado a carteira imediata, isso não teria acontecido. Eu tenho para mim que... Se o Detran tivesse dado uma ressalva que não dá, porque o Detran alega que a carteira de motorista é um documento nacional e o Detran do Ceará não pode dar uma ressalva para o documento nacional, a pessoa fica impossibilitada. Mas eu acredito que no próprio documento que ele levou, do Detran, né, também, e o do BO, tinha o número da não, mas isso tinha, Luiz, ele tinha o CPF, tinha o número tinha tudo lá. Tudo, tinha. Luiz, mas isso... É isso que está me chamando essa estranheza. A pessoa, o cidadão, a pessoa que está lá deveria ser uma pessoa normal, um cidadão. Não, eu concordo com você. Eu só então, que você, pelo raciocínio normal, ele não ia prevaricar em nada, não havia nada de prevaricação. Ele emitia a multa. Por exemplo, se tivesse passando um colega do Diego lá naquele momento, ele teria pego o carro, habilitado e ido embora. Como eu cheguei lá e peguei o carro e fui embora no carro. Só que ele não, ele fez questão de pegar o carro e rebocar. Não, ele criou ele fez questão de rebocar o carro, ele fez questão de levar para o depósito, ele fez questão de possivelmente entregar até segunda-feira. Ele teve sorte, eu tive sorte, porque não era eu. Né? Se fosse eu tenho certeza que eu estaria preso, porque eu não teria ouvido escalado,
eu teria dito alguma coisa, talvez fosse partir para me agredir, e não teria dado certo, porque talvez eu estivesse morto, né? Talvez eu estivesse morto. Porque pelo jeito que ele age, por ser uma pessoa muito importante, dono do mundo, né? E dono da arma, e dono do poder, aí às vezes a gente faz uma crítica ao presidente da República, às vezes a gente faz crítica a um presidente do Congresso, acha esse truculento. O que falar de uma pessoa dessa? E passou no concurso público, tem uma arma, se acha toda a autoridade para passar por cima de tudo e de todos. Está aí a surpreendência da Polícia Federal, Rodoviária Federal do Estado de Ceará, que falha. Isso está virando de praxe no Brasil. Isso tem que parar. Porque eu prefiro morrer na mão dos senhores do que me convencer de que isso é o certo. Isso não é o certo. Isso não é o certo. Vocês ganham dinheiro do Estado para proteger quem? A cidadania, né, Luiz? Agora, tirar só uma dúvida aqui com você. O seu filho tinha família no estado do Ceará. Agora, se fosse alguém passando pelo Ceará para ir para outra região... É isso? Isso. É isso que eu queria perguntar ao Supremo da Polícia Federal. Se o rapaz está aqui no Carnaval, passou aqui agora, perdeu a carteira ou foi assaltado, se ele é do Piauí, do Maranhão, de Pernambuco, ou de São Paulo, Rio de Janeiro, ou da Paraíba, como é que ele volta para casa com policiais rodoviários federais com essa capacidade de entendimento? Luiz? Boa pergunta, Luiz. Pergunte aí para eles. Como é que eles voltam para casa? Na grande realidade, eu acho que se a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Ceará estiver escutando a gente, eu acredito que o vai, tanto na TV Assembleia como na TV Fortaleza, algum membro dessa gloriosa corporação, porque não é por causa de um indivíduo, a gente também pode falar mal de toda a instituição. Luiz, eu vou ser bem sincero, eu não estou falando de indivíduo, não, estou falando o nome dele. Não. Souza. Né? Eu estou falando na polícia agora. Eu acho que no Brasil, nós estamos discutindo um assunto sério, Luiz. É sério. Que é um assunto... Não, eu estou citando um caso para discutir corporação. Né? Estou falando de corporação, e quando você fala em corporação, você é um país feito por corporações. Não. Ó, vamos... O que você está falando é rotineiro. Esse sentimento corporativista, ele acontece nos tribunais... Nos hospitais... Ele acontece funcionário de hospitais, funcionário de tribunais, funcionário do Ministério Público. Posto de saúde. Todo canto. E o brasileiro é vítima disso. O brasileiro comum, ele é vítima da truculência... Da burocracia. E da autoproteção desses burocratas, dessas pessoas que se acham acima de tudo. Sem dúvida. Acima de tudo. Sem dúvida. Por exemplo, eu quero aqui enaltecer meu filho, porque ele, graças a Deus, ele foi uma pessoa calma, pacífica, como Jesus foi na Terra, né? Jesus na Terra, ele mostrou uma coisa muito interessante, e ninguém fala hoje dessa violência. Ele era humilde, Luiz, por essência, e pacífico. É só o que falta no mundo de hoje. É humildade e paz, né? Mas é isso aí. Eu infelizmente, terminou, né? Acabou o primeiro bloco. Eu vou para um rápido intervalo e volto no segundo bloco com o Luiz falando sobre a eleição presidencial. Houve vários movimentos aí durante o carnaval, né, Luiz? Até demais. E nós vamos analisar esses movimentos que aconteceram. Inclusive, tem uma reportagem, Luiz, eu quero até que você bote aí, do G1 da Globo, falando sobre a candidatura do Ciro Gomes, né? Não vamos falar sobre tudo isso. Não sai daí não, instante só, a gente volta já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, no bloco passado, eu disse que ia falar de eleição e eu vou começar logo aqui com uma matéria que saiu na coluna do Nelson Mota, do Globo. E eu estou trazendo para cá, o presidencial Ciro Gomes tem um problema sério na campanha dele. Ninguém fala dele. Quando fala, é alguma coisa que denigra. O Luiz já falou isso várias vezes. É que denigra a imagem dele. Ninguém discute as ideias, o que ele pensa, nada. Ele tem a Globo, a Bandeirantes. Na Bandeirantes ele tem um Bochá como marco inimigo. Na Globo ele tem inúmeras pessoas, né? A própria direção. Aí por aí vai. Ele tem problemas sérios com muitas pessoas que boicotam e não procuram entender ou pelo menos ouvir qual o projeto do Ciro para o país. E quando sai alguma coisa, alguma coluna da Globo, a gente tem que falar, né? É uma coisa rara, né? Ou seja, que não seja ruim, né? Que não seja ruim. Quando o Ciro fala mal do Lula, aí sai tudo, sai Folha de São Paulo, sai no UOL, sai em todo canto. Mas vamos lá. Ele começa falando isso aqui que eu estou dizendo. Não entendo porque ser grosso, estourado de vez em quando, pode pedir a alguém de fazer um bom governo. Começa dizendo isso, né? Diz que com a saída de Lula, crescem as chances de Ciro Gomes e de outros candidatos, porque falar em Ciro Gomes. Por que falar em Ciro Gomes? Apesar de pontuar razoavelmente nas pesquisas, sem Lula, vai a 12% contra 18% de Bolsonaro. Ninguém fala dele, confirmando o que eu digo aqui, viu? Mas ele está vivo e quieto, contrariando sua habitual impetuosidade. Afinal, o que há contra Ciro Gomes? Na campanha de 2002, ele disse que a função de sua mulher era dormir com ele e chamou um eleitor de burro. Uma bravata machista e uma grosseria com um popular que falou uma burrice? Será que isso bastou para perder a eleição? Há controvérsia. Ciro nunca foi acusado de corrupto, mesmo tendo sido prefeito, governador e ministro da Integração Nacional. Eles erraram aqui. Ele foi deputado estadual 2 vezes, foi prefeito de Fortaleza, foi governador, foi deputado federal e foi ministro da Integração e foi ministro da Fazenda. Ele faltou aqui alguns cargos, né? Mas eu estou botando aqui por ele. Foi ministro da Integração no primeiro governo Lula. É verdade, o cara é esquentado, responde a mais de 80 processos por danos morais. Quase todos, a Eunice Oliveira, Eduardo Cunha e Michel Temer. Mas convenhamos, ser processado por esses caras é quase um elogio. Não estou fazendo, nem farei campanha para Ciro Gomes, nem para ninguém. Mas não entendo porque ele é tão criticado por às vezes ser grosso, estourado, como se isso pudesse impedir alguém de fazer um bom governo. Basta pensar em Lula, em Dilma, suas grossuras, seus palavrões, seu autoritarismo, para Ciro virar um Gentleman tolerante. Eu não gosto do seu relacionamento exacerbado, seu amor às estatais, um certo provincianismo geopolítico, que é irmão do atraso, suas ligações com a esquerda antiga, retrógrada e populista, talvez mais eleitorais do que ideológicas. E o PDT, é claro. Pode discutir suas ideias para o Brasil, mas não sua honestidade e experiência. Mas o Brasil precisa de alguém com o seu perfil. Não dá para enfrentar Bolsonaro com sutilezas e metáforas, nem para administrar um país com a corrupção institucionalizada nos 3 poderes, só com argumentos racionais e diálogos republicanos. É preciso força, coragem e autoridade, tolerância zero com corruptos, seja parlamentares, juízes ou altos funcionários. Respeito à democracia e à Constituição. Se o problema de Ciro é o estilo arretado, talvez agora isso seja uma qualidade necessária. Os marqueteiros estão dizendo isso aqui, não é, o Luiz? Até a gente falou coisa parecida nós dois já. É preciso compreender que esse artigo do Nelson Mota, ele saiu na sexta de carnaval, como nós chamamos, dia 9 de fevereiro. Isso mesmo. Mas o que aconteceu? Ele teve uma repercussão muito grande. Por quê? O que você já tinha ventilado alguns dias atrás. Marina Silva tem espaço nos meios de comunicação. Geraldo Alckmin tem espaço nos meios de comunicações. O prefeito de São Paulo, João Dória, tem, como outros vários presidenciáveis. Até um presidenciável sendo construído tem, como Luciano Huck. Agora, Ciro não. Ciro, na minha avaliação, tem usado as redes sociais,
tem usado outras maneiras de comunicação, como vídeos no WhatsApp, no Facebook, para tentar entrar em contato, principalmente com o cidadão eleitor brasileiro desiludido. Nelson Motta pegou essa essência. Por que ele está falando isso? Porque, na minha avaliação, figuras como Ciro Gomes, com o estilo dele transparente em matéria de palavras e coordenação de ideias, que não vai tentar agradar ao mercado, pode ser o cara que cresça. Ele pode ficar no meio aí da loucura do Bolsonaro, que é uma loucura calculada. Mas que ele saiu com um agora, num congresso aí para empresário, e disse o seguinte: o problema da Rocinha, se desse problema lá, a gente pegava o helicóptero e metralhava lá a bandidagem toda. Mas é preciso compreender o contexto que ele falou. E foi aplaudido de pé. O contexto que ele falou. Foi aplaudido de pé. Para os empresários, essa visão de política pública é válido. Mas aí, não tô, você metralhar uma comunidade, cara. Eu não estou defendendo. Eu tô lembrando aqui, Luiz, que nós temos irmãos